A história de Eliseu e os ursos é uma daquelas histórias bíblicas que nos deixam intrigados. Imagine só, um profeta, um grupo de jovens irreverentes, e de repente, 2 ursas saem do bosque e destroem 42 deles. Por que Deus permitiria tal coisa? Qual é o ensinamento bíblico por trás dessa história da Bíblia? Em cada linha deste relato, encontramos um convite a mergulhar profundamente nos ensinamentos bíblicos e a compreender a complexidade das histórias bíblicas. Ao caminhar pelo caminho estreito que leva a Betel, Eliseu não imaginava que se depararia com tamanha afronta. Jovens da cidade saíram para zombar dele, ridicularizando-o com apelidos desrespeitosos. Eles gritavam: "Sobe, calvo! Sobe, calvo!" A zombaria era mais que uma mera provocação. Era um desafio direto à autoridade divina, representada pelo profeta. Assim, mergulhamos nesta narrativa para explorar não apenas os eventos, mas também as lições espirituais que a Bíblia nos oferece através dela. Para entender a profundidade das histórias bíblicas, é vital considerar o contexto histórico e espiritual. No tempo de Eliseu, o antigo reino de Israel vivia um período de divisões e tensões intensas. Após a morte do rei Salomão, o reino foi dividido em 2. Ao norte, Israel, com sua capital em Samaria, e ao sul, Judá, com Jerusalém como sua capital. Essa divisão não foi apenas política, mas também religiosa, afetando profundamente os ensinamentos bíblicos e a prática da fé. A fragmentação do reino trouxe consigo uma série de conflitos e desafios espirituais que impactaram diretamente a vida do povo de Israel. Em Betel, uma cidade situada no reino de Israel, Jeroboão, o primeiro rei do Reino do Norte, estabeleceu centros de culto alternativos para consolidar seu poder. Ele temia que a peregrinação ao Templo de Jerusalém pudesse enfraquecer sua autoridade. Assim, ele criou altares em Betel e Dan, introduzindo a idolatria através de bezerros de ouro. Este sincretismo religioso misturava elementos da verdadeira fé com práticas pagãs, desviando o povo dos ensinamentos bíblicos. Jeroboão, ao criar esses centros de culto, procurava garantir que sua influência permanecesse intacta, mesmo que isso significasse comprometer a pureza da fé. A promoção de uma religião sincrética em Betel teve profundas implicações. Os habitantes da cidade, imersos em práticas pagãs, desenvolviam uma predisposição para rejeitar qualquer mensagem que confrontasse seu estilo de vida idólatra. Nesse ambiente de desobediência e rebeldia, surge a figura do profeta Eliseu. Sua missão era não apenas transmitir os ensinamentos bíblicos, mas também confrontar a apostasia que permeava a sociedade. Betel, uma cidade com uma rica história religiosa, agora se via no centro de uma batalha espiritual pela verdadeira fé, desafiando os profetas a reafirmarem a palavra de Deus. A idolatria promovida por Jeroboão e a resposta dos profetas como Eliseu ilustram a constante luta pela fidelidade espiritual nas histórias bíblicas. Eliseu, como sucessor de Elias, carregava a responsabilidade de ser uma voz de retidão em tempos de grande desvio espiritual. Ele não apenas performava milagres, mas também servia como um símbolo da resistência divina contra a corrupção e a idolatria. Eliseu, o dedicado discípulo de Elias, emerge nas histórias bíblicas como um profeta de coragem e milagres. Sua trajetória começa com um chamado profundo e uma devoção inabalável, seguindo os passos de seu mentor, Elias. Os ensinamentos bíblicos mostram que, ao longo de sua jornada, Eliseu realizou feitos extraordinários que demonstravam a presença e o poder de Deus. Desde a multiplicação do azeite da viúva até a purificação das águas de Jericó, cada milagre era um testemunho vivo da intervenção divina. Eliseu, com sua fé inabalável, tornou-se um símbolo de esperança e transformação, trazendo a luz divina para um povo muitas vezes perdido em meio à idolatria e ao desespero. A transição de ministério entre Elias e Eliseu é uma das passagens mais emocionantes da história da Bíblia. Quando Elias foi levado ao céu em um carro de fogo, deixou para Eliseu seu manto, símbolo de autoridade e poder profético.
Eliseu, então, usou este manto para dividir as águas do Jordão, repetindo um dos grandes feitos de Elias e confirmando que a porção dobrada do espírito de Elias agora residia sobre ele. Este ato simbólico marcou o início de um novo capítulo nos ensinamentos bíblicos através de Eliseu. O manto, caído do céu, não era apenas um pedaço de tecido, mas um legado espiritual que carregava consigo a promessa de continuidade e renovação. A relação entre Eliseu e Elias é um exemplo inspirador de mentoria e sucessão espiritual. Eliseu não apenas herdou o ministério de Elias, mas também exemplificou a continuidade dos ensinamentos bíblicos em um período de grande desafio espiritual. A coragem de Eliseu em enfrentar a idolatria e a apostasia, e seu compromisso em seguir os passos de Elias, mesmo quando isso significava enfrentar zombarias e rejeições, nos mostram o poder da fé e da devoção inabalável. Assim, sua história se entrelaça profundamente com os desafios espirituais do seu tempo, preparando o cenário para o encontro com os jovens zombadores em Betel. A dedicação de Eliseu em manter viva a chama do verdadeiro culto a Deus é um exemplo de perseverança e fidelidade. A vida e os milagres de Eliseu não apenas continuaram a obra de Elias, mas também expandiram a compreensão do povo sobre o poder e a misericórdia de Deus. Seus feitos, como a ressurreição do filho da sunamita e a cura de Naamã, o sírio, mostraram que Deus estava presente e atuante em todas as circunstâncias, grandes ou pequenas. Através de Eliseu, os ensinamentos bíblicos sobre a graça e a justiça divina foram reafirmados, destacando a importância de seguir os caminhos de Deus com fé e determinação. Dessa maneira, Eliseu se estabeleceu como uma figura central na história bíblica, um farol de luz em tempos de escuridão espiritual. Ao percorrer o caminho para Betel, Eliseu encontrou um grupo de jovens que começaram a zombar dele, chamando-o de calvo de maneira desrespeitosa. Essa não era uma simples provocação, era um ataque direto à sua dignidade e à sua autoridade como profeta de Deus. Nas histórias bíblicas, os insultos muitas vezes carregam um peso simbólico, e aqui eles representavam uma rejeição não apenas ao homem Eliseu, mas ao próprio Deus e seus ensinamentos. A Bíblia nos ensina que desrespeitar os mensageiros de Deus é um ato de grande gravidade. A resposta de Eliseu foi imediata e contundente. Ele os amaldiçoou em nome do Senhor, e 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 desses jovens. Para muitos, esse ato pode parecer severo, mas dentro do contexto histórico e espiritual, ele revela a seriedade com que Deus trata a desobediência e a irreverência. As histórias bíblicas frequentemente usam eventos como este para destacar as consequências da rebeldia contra a autoridade divina. Este incidente serve como uma poderosa lembrança de que as ações têm consequências. Cultural e espiritualmente, a maldição de Eliseu e a subsequente reação das ursas refletem a justiça divina em ação. Naquela época, os profetas eram vistos como representantes diretos de Deus, e qualquer afronta a eles era vista como uma afronta a Deus. As histórias bíblicas são repletas de exemplos onde a justiça divina se manifesta de maneiras surpreendentes e muitas vezes drásticas. Esse episódio, portanto, nos convida a refletir sobre o respeito e a reverência devidos aos ensinamentos bíblicos e aos seus mensageiros. A idade dos jovens que zombaram de Eliseu tem sido um ponto de discussão entre estudiosos da Bíblia. O termo hebraico usado na passagem pode ser traduzido tanto como crianças quanto como jovens, dependendo do contexto. Essa ambiguidade alimenta o debate sobre se esses indivíduos eram simples crianças ou jovens adultos. Entender essa nuance é essencial para uma interpretação mais precisa das histórias bíblicas e dos ensinamentos bíblicos contidos nela. Alguns argumentam que esses jovens eram, de fato, crianças pequenas, sugerindo que a severidade da punição foi desproporcional. No entanto, outros estudiosos apontam para indícios no texto bíblico que sugerem que eles eram adolescentes ou jovens adultos. Por exemplo, a capacidade de viajar longas distâncias por conta própria
como de Jericó a Betel, sugere uma certa maturidade física e independência. Este detalhe é significativo na história da Bíblia, pois ajuda a contextualizar melhor as ações e reações dos personagens envolvidos. A interpretação de que esses jovens eram adultos jovens também encontra suporte no comportamento cultural da época. Na sociedade antiga, era comum que jovens adultos, especialmente os solteiros, se envolvessem em atividades sociais que poderiam incluir desafios à autoridade estabelecida. Eles poderiam buscar se impor através de ações provocativas, como a zombaria de Eliseu. As histórias bíblicas frequentemente nos mostram a seriedade do pecado e a rejeição à palavra de Deus. No caso de Eliseu e os jovens zombadores, vemos uma clara ilustração das consequências da desobediência e do desrespeito à autoridade divina. Quando os jovens ridicularizaram Eliseu, não estavam apenas insultando um homem, estavam desafiando a própria mensagem divina. Os ensinamentos bíblicos nos alertam que a rebeldia contra Deus e seus mensageiros não passa despercebida e pode acarretar sérias repercussões. A importância da obediência e do respeito aos profetas é enfatizada repetidamente na Bíblia. Os profetas eram os portadores da palavra de Deus, enviados para guiar e corrigir o povo. Ignorar ou ridicularizar um profeta era visto como uma afronta direta a Deus. No episódio de Eliseu, a reação dos ursos pode ser vista como um instrumento de julgamento divino, lembrando-nos que a arrogância e a idolatria têm consequências. As histórias bíblicas usam esses eventos para nos ensinar a reverenciar e seguir os ensinamentos divinos com humildade e seriedade. Exemplos de punição divina envolvendo ataques de animais selvagens são recorrentes na Bíblia. Em Levítico e Ezequiel, encontramos passagens onde feras são enviadas como punição pela desobediência do povo. Estes relatos não são meras coincidências, mas reforçam a ideia de que Deus usa diversos meios para chamar a atenção do seu povo e corrigir seus caminhos. As histórias bíblicas, como a de Eliseu e os ursos, oferecem lições profundas sobre a santidade de Deus e a seriedade do pecado. Ao ver a punição infligida aos jovens zombadores, somos lembrados da justiça divina e da necessidade de respeito pelos ensinamentos bíblicos. Esse episódio ilustra que a rebelião contra Deus e seus mensageiros não fica impune, destacando a importância de uma vida de obediência e reverência. Cada ensinamento bíblico é um convite para refletirmos sobre nossa conduta e buscarmos uma conexão mais profunda com a vontade divina. É um chamado para avaliarmos nossas atitudes e alinharmos nossas ações com os princípios divinos. O simbolismo dos jovens zombadores e do ataque dos ursos é uma poderosa metáfora. Eles representam aqueles que rejeitam a palavra de Deus e se rebelam contra sua autoridade. Eliseu, por outro lado, personifica os profetas enviados para chamar o povo ao arrependimento e obediência. Este incidente serve como um alerta para as consequências da idolatria e da arrogância. A mensagem é clara: a desobediência traz julgamento, e a humildade e o respeito aos mensageiros de Deus são essenciais para viver em harmonia com os ensinamentos bíblicos. O ataque dos ursos é um lembrete vívido de que a justiça divina não deve ser subestimada. A necessidade de arrependimento e obediência é um tema central nas histórias bíblicas. Deus continua a enviar mensageiros para nos guiar e é nossa responsabilidade ouvir e seguir suas orientações. Honrar aqueles que são escolhidos para nos instruir espiritualmente é fundamental para nossa própria jornada de fé. Assim, a história de Eliseu e os ursos nos desafia a refletir sobre nossa própria humildade e disposição para aceitar a palavra de Deus em nossas vidas. Ao fazermos isso, nos aproximamos mais de uma vida alinhada com os princípios divinos, buscando sempre crescer em fé e obediência. Cada ato de reverência e cada escolha em direção à obediência fortalecem nossa conexão com o divino. A história de Eliseu e os ursos também nos lembra da importância de uma comunidade que respeita e valoriza os ensinamentos bíblicos. Em tempos de desrespeito e idolatria,
É vital que nos mantenhamos firmes em nossa fé e em nossos valores espirituais. A união e o apoio mútuo em uma comunidade de fé são essenciais para enfrentar os desafios espirituais e morais que surgem. Ao aprendermos com os erros do passado, podemos construir uma sociedade mais justa e alinhada com os princípios divinos, onde a justiça, a misericórdia e a reverência pela palavra de Deus são os pilares que sustentam nossas vidas e ações. As histórias bíblicas são fontes inesgotáveis de ensinamentos que nos convidam a refletir e aplicar seus princípios em nossas vidas. A história de Eliseu e os ursos nos chama a atenção para a seriedade da desobediência e do desrespeito aos mensageiros de Deus. É um lembrete poderoso de que nossas ações têm consequências e que a arrogância e a idolatria não passam despercebidas aos olhos divinos. Que possamos aprender com esses relatos a importância de viver uma vida de reverência e obediência aos ensinamentos bíblicos. Ao mergulharmos nas páginas da Bíblia, descobrimos que cada história traz consigo uma lição valiosa. A narrativa de Eliseu e os jovens zombadores não é diferente. Ela nos ensina sobre a justiça divina, a necessidade de respeito e a importância de ouvir e seguir a voz de Deus através de seus profetas. Essas lições não são apenas para serem ouvidas, mas para serem aplicadas em nosso cotidiano, transformando nossas atitudes e fortalecendo nossa fé. Tem interesse em aprender a Bíblia desde Gênesis até Apocalipse, de forma extremamente fácil e prática? Confira o primeiro link fixado nos comentários para mais informações. Para ajudar no crescimento do nosso canal, veja no primeiro link fixado nos comentários um crucifixo muito bonito e barato, e para quem gosta, uma Bíblia de capa dura que usamos nas nossas leituras para o conteúdo do canal. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.